Amados, nós estamos em 40 dias com propósito. Nós temos nos debruçado e hoje nós estamos indo para o 35º dia. E essa semana nós encerramos os nossos 40 dias. Hoje eu prego a penúltima ministração e semana que vem a última. E nós encerramos essa nossa ministração de 40 dias com propósito. E nesses 40 dias, nós entendemos que a nossa vida tem um propósito. Lá atrás, há 6 semanas atrás, a primeira ministração que eu preguei, eu falei com você que nós estamos aqui por causa do nosso relacionamento e do amor com Jesus. Disse para você que o seu valor não é um valor qualquer, mas o seu valor é um valor eterno. E que o seu propósito é cumprir a agenda de Deus. E nós entendemos que Deus nos colocou aqui nessa terra para nós vivermos 5 propósitos básicos pelo qual nós devemos nos mover e pelo qual essa igreja se move. Essa igreja ela tem 5 propósitos básicos pelo que ela se move. E nós vimos que o nosso primeiro propósito e o motivo que nós estamos aqui é para agradar a Deus. É o propósito de adoração. E se você for uma pessoa detalhista, você vai ver que nas ministrações sempre tinha uma imagem que demonstrava um propósito. Porque aqui na igreja nós temos 5 propósitos básicos, são os 5 propósitos que nós vivemos, pelo qual nós nos movemos. E o primeiro propósito é esse que está aí, é o propósito de adoração. Nossa vida foi criada para agradar a Deus. O segundo propósito pelo qual nós nos movemos é o propósito de comunhão. Nós fomos chamados por Deus para amar pessoas e trazer elas para estarem conectadas, serem amadas pela família da fé, pela família de Deus. Terceiro propósito que nós falamos sobre o propósito do discipular, que é de transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Cristo. O Senhor te chamou para você ser parecido com Cristo. Nosso grande objetivo é de nos parecermos como Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E esse é o propósito de discipular, de tornar pessoas discípulos de Jesus. Quarto propósito que falamos semana passada, pelo qual a nossa vida está nessa terra, é o propósito de servir. Nós servimos a Deus através de servirmos as pessoas. Então, quando nós estamos servindo pessoas, nós estamos servindo a Deus. E nós falamos desses 4 propósitos, e hoje eu quero falar com você o 5º e último propósito, pelo qual o Senhor te colocou nessa terra, que é o propósito de resgatar pessoas. Propósito literalmente de salvar pessoas, de missões, de cumprir uma missão, de trazer resgate de pessoas. E cara, essa mensagem hoje foi bem propícia, porque é exatamente no dia em que nós celebramos, irmãos, um batismo de 19 pessoas para a honra e glória do nome de Jesus, queridos. Eu não perguntei, não sei se alguém vai saber me informar rapidamente, mas se não me falha a memória, irmãos, a gente batizou hoje mais da metade já do que nós batizamos no ano passado inteiro de 2024, queridos. E isso no primeiro batismo do ano, queridos. Se for para aplaudir ao Senhor é mais forte, vai, pode aplaudir. Então, essa mensagem hoje vem num momento muito específico, que é de resgatar pessoas. E hoje é sobre isso que eu quero falar com você, trazer outras pessoas para Jesus. Esse é o tema da ministração de hoje, trazer outras pessoas para Jesus. Porque você precisa entender que há algo que foi derramado no nosso coração, e nós não viemos para uma igreja. Muitas pessoas acham que nós vamos para a igreja, e depois que a gente chega numa igreja, nós vamos ficar salvos, sentados e satisfeitos.
Nós viemos para a igreja e pronto, a igreja é o nosso ponto de chegada, paramos aqui. Não, irmãos, a igreja não é o ponto de chegada, mas a igreja é o ponto de envio, o ponto de partida, o ponto de tudo aquilo que o Senhor vai fazer em você e através de você. Porque se fala muito hoje em dia, queridos, sobre ter um estilo de vida ecológico, eclético, alternativo, mas você precisa entender que cada cristão, ele tem um estilo de vida missionário, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E todas as vezes que você escuta falar sobre um estilo de vida missionário, você logo pensa num missionário. Quando eu te falo de missões, você logo pensa num missionário, e invariavelmente isso vem na sua mente, alguém, talvez, que abriu mão de tudo, pobre, com uma cara de triste, está precisando de dinheiro e está sendo enviado para a África. Invariavelmente é assim que você pensa. Ou talvez para o interior, alguém que vai passar muita privação para levar a palavra de Jesus. É o que você pensa. Preste atenção numa coisa, quando eu falo o termo missionário, eu posso estar falando, sim, de uma forma específica, de um grupo de pessoas que foram chamados para fazer missões transculturais e quebrar barreiras da cultura e da linguística para fazer Jesus conhecido. Ok, fato é, mas presta atenção, quando eu falo para você missões, você não pode associar apenas um missionário do cara que está no campo, mas você precisa pensar sim naquele que foi chamado por Jesus para cumprir uma missão. Abaixa só um pouquinho o volume para mim, Bruno. Porque, irmãos, entenda uma coisa, todos fomos chamados para uma missão. Eu tenho aqui alguns militares, e de vez em quando esses militares viram para mim e falam assim: pastor, eu vou estar fora um tempo, porque eu vou estar em missão. O exército me enviou para uma missão, algo que eles precisam cumprir. Então você precisa entender que o Jesus nos deixou uma missão como estilo de vida. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É imperativo. Você precisa entender que Jesus disse: vai, faça, eu estou mandando. Esse princípio de resgatar pessoas, de missão, literalmente, é necessário para que a agenda de Cristo se complete. Porque se não for assim, nós não ganhamos a nossa cidade para Jesus. Se não for por meio de missões, se não for por nós entendermos que o Senhor nos deu uma missão, que cada um de nós precisa ganhar o outro para Jesus, a nossa missão não é completa. Porque, irmãos, nós não estamos aqui para fazer um culto, nós não estamos aqui, irmãos, para nos reunir como igreja, cantarmos cânticos lindos, fazermos uma liturgia maravilhosa, termos mensagens teológicas e sentarmos num conclave de santos. Para isso não, irmãos, nós estamos aqui como igreja de Jesus para cumprir a agenda do Senhor, e a agenda do Senhor é trazer outros para Jesus, é mostrar que há um Senhor que está salvando as pessoas, porque você precisa entender que cada um de nós dentro da igreja é um ministro, mas do lado de fora nós somos um missionário. Nós não precisamos pegar um avião para ir à África para sermos missionários. Nós podemos ser missionários quando entramos dentro de um Uber e falamos para o Uber que Jesus salva, liberta e muda a história dele. Porque cada cristão dentro da igreja precisa ser um ministro. E eu falei semana passada, ministro não tem a ver com status, não tem a ver com título. Porque algumas pessoas associam: eu sou ministro, a minha carteirinha de ministro. Papo. Fico imaginando Jesus mostrando a carteirinha dele de ministro. A carteirinha de ministro de Jesus, sabe o que foi? Ele se ajoelhar diante dos discípulos com uma bacia e com uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Então entenda uma coisa, a carteirinha de ministro não adianta nada se você não serve a igreja de Jesus. Porque ministro é todo aquele que ministra, que serve. Eu tenho vários ministros na igreja nesse momento.
Ministros no louvor, ministros na recepção, ministros no estacionamento, ministros exatamente agora lá embaixo, ministrando as crianças. Porque ministro não é sobre título, mas ministro é sobre atitude de coração que serve a igreja. E dentro da igreja, nós servimos. E do lado de fora, nós anunciamos Jesus. Porque foi para isso que Jesus nos chamou. Então entenda. Quando você escuta falar sobre missões, você logo pensa, e normalmente eu já ouvi, irmãos, pessoas falando assim, eu não gosto de culto de missões, porque vão mostrar aquelas crianças tudo pobre na África, sofrendo, os missionários pedindo dinheiro, e uma série de coisas. O Rodrigo veio aqui falar sobre o stand do Portas Abertas que está ali. Passe, há uma realidade que você precisa conhecer. Essa igreja está mandando agora uma expedição missionária de jovens. Os nossos jovens no carnaval não vão para um retiro, mergulhar numa piscina, não. Eles vão para uma cidade no interior da Bahia, Mopará, para dizer que Jesus Cristo continua salvando, e eles vão lá anunciar Jesus e salvação a todos aqueles povos. Então entenda, queridos, quando você pensa em missões, as pessoas acham que é orar, contribuir e ir. Não. Você viver como missões, como resgatar como estilo de vida, é você literalmente entender que você precisa ser um missionário em todo tempo, e estar disponível em todo momento, e dispor do seu tempo e do seu recurso para isso. Aí talvez você vire para mim e fale assim, pastor, mas o senhor está querendo dizer que eu tenho que sair do meu trabalho, que eu tenho que sair das minhas coisas? Não, crente. O Senhor te deu um trabalho, o Senhor te deu uma função, o Senhor te colocou numa posição social, não é para te retirar daí, não é sobre isso, mas é para que aonde você estiver, você seja um missionário, você seja uma pessoa que tem uma missão. Você precisa entender que essa questão, a questão é literalmente essa: resgatar pessoas deve ser a nossa missão. Nós temos uma missão a cumprir, e qual é a missão? Resgatar pessoas do inferno e levar pessoas para Jesus. Essa é a missão de todo crente, queridos. Você não está aqui para ficar rico. Ah, pastor, que pena, eu achava que era por isso. Não. Isso é consequência, isso acontece, tá? Mas isso é consequência. Mas a missão, a agenda de Deus é resgatar mais pessoas para Jesus. A agenda de Deus é fazer com que vidas sejam transformadas. Sabe por que você está sentado aqui nessa noite? Porque alguém em algum momento entendeu que a questão era essa: resgatar pessoas. E discipulou e interviu e foi instrumento de Deus para abençoar a minha vida e a sua vida. Então entenda, seja as pessoas de perto, ou seja as pessoas de longe, seja as pessoas de Sobradinho, ou seja as pessoas na África, nosso papel precisa ser salvar vidas. Esse é o nosso papel. E há 3 pressupostos básicos que todo cristão precisa entender para isso: que essa missão precisa estar no seu coração. Essa missão pessoal de cada crente está baseada em 3 pressupostos básicos. Primeiro, essa é uma missão prioritária. Essa é uma missão prioritária. Missões, pregar, anunciar Jesus, trazer outros para Jesus, está muito mais na agenda de Deus do que discussões teológicas ou escatológicas, queridos. E eu falava hoje pela manhã, irmãos, chega a me dar vômito. Porque às vezes eu fico vendo uns crentes besta, uns crentes bobo, discutindo teologia. E às vezes eu fico vendo uns crentes discutindo como fazer um pão, enquanto tem um monte de gente morrendo de fome. E estão discutindo se o pão é agora ou se o pão vai ser daqui a pouco. Se faz assim ou se faz assado. E tem um monte de gente morrendo de fome, irmãos. E eu não estou falando aqui sobre receita de pão.
Mas eu estou falando aqui sobre o Evangelho de Jesus. Eu vejo às vezes uns crentes discutindo se nós somos arminianos ou calvinistas, se nós somos reformados, se não somos reformados, se somos tradicionais, pentecostais, se o que nós somos. E às vezes eu fico vendo uns crentes bobos discutindo e vão para a internet discutir coisa boba e discutindo pontos teológicos e vejo pessoas morrendo sem que a pessoa chegue para ele e fale: ei, Jesus está aqui para mudar a sua vida. Entenda uma coisa, não adianta nós termos uma igreja cheia de teólogos se nós não tivermos uma igreja com missionários. O reino de Deus não foi estabelecido por teólogos, o reino de Deus foi estabelecido por 12 missionários que decidiram ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pastor, o senhor está pregando contra a teologia? Não, não estou pregando contra a teologia. Eu acho muito importante que se faça teologia, mas como diz C.S. Lewis, Deus não nos chamou para sermos advogados, Deus nos chamou para sermos suas testemunhas, Deus nos chamou para a gente estar numa sala discutindo a teologia, enquanto pessoas estão no mundo morrendo, sem que Jesus possa ser a esperança dessa pessoa para salvar a vida dela. Não é possível. Tem muita gente que está gastando tempo bobo com coisas que não estão na agenda de Deus e nem no radar de Jesus. Eu fico vendo uns perfis na rede social, irmãos, de pessoas que resolvem atacar a igreja. Meu irmão, igreja tem um monte de coisa errada, irmãos. Igreja é igual a arca de Noé. Tem um monte de bicho fazendo caca. Se é que você me entende. Mas em vez de você ficar focado em querer achar defeito, seja você parte da solução que vai levar o nome de Jesus a todas as pessoas. Eu não perco tempo, irmãos, em vendo perfis que falam mal de igreja. Eu não perco tempo vendo perfis que falam mal de quem quer que seja, porque esses que estão fazendo errado vão dar contas a Deus. Mas o que é necessário é que o nome de Jesus seja conhecido de todos os homens. Então entenda, você não pode cantar, e eu não tenho nada contra a música, tá? Amo, acho ela lindíssima, mas você não pode cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Você não pode cantar essa música se você não usa nenhum momento da sua vida para fazer que a agenda de Deus seja cumprida nessa terra. E a agenda de Deus diz: salve aqueles que estão perdidos, cure os doentes, anuncie libertação aos que estão presos, expulsem os demônios, faça anunciar o ano aceitável do Senhor. Não tem como você cantar Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, e você não está gastando nem um minuto do seu dia para fazer com que a agenda de Deus seja cumprida nessa terra. Pastor, eu vou ter que parar de cantar? Não! Você não vai ter que parar de cantar. Você vai ter que começar a trabalhar para que a agenda de Jesus se cumpra. Normalmente a gente faz isso, né? Não vou tomar ceia. Por quê? Porque eu estou em pecado. Não! Tome ceia e pare de pecar, é diferente. Por que a gente tem que deixar a ceia para continuar pecando? Não! A gente para de pecar e toma ceia, irmãos. A gente toma ceia e para de pecar, essa é a decisão. Você precisa entender a coisa mais importante e mais prioritária é cumprir a agenda de Jesus. Você precisa entender que missões, levar pessoas a Jesus, é uma missão pessoal que cada crente tem. Ela foi dada a você. Ela foi dada a você e a mim. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é possível que nós sejamos crentes, não é possível que nós tenhamos Jesus no coração, não é possível que Jesus tenha mudado a nossa história e tenha uma pessoa que esteja do nosso lado e a gente não vire para ela e não fale: ei, Jesus mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Irmãos, eu sou filho de um lar completamente disfuncional. Um filho de um lar completamente disfuncional. Traição, abandono e uma série de coisas.
Mas Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida com 11 anos de idade. Queridos, não é possível que alguém que esteja passando a mesma coisa pare do meu lado e eu não olhe para essa pessoa e não diga: ei, Jesus mudou a minha vida, Jesus me deu uma família, Jesus restabeleceu a minha casa, Jesus mudou a minha história, pode mudar a sua também. Isso é uma missão que cada um de nós temos que ter, queridos, porque foi nos dada essa missão: vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, está lá em Atos 1:8. Isso só vai ser realizado se toda a igreja entender esse desafio. Isso não é para alguns, é para todos. Isso não é alguns, mas é para todos. E essa é uma missão que você precisa entender que é uma missão integral e intransferível. Você vai ter ela até o fim. Você pode e deve contagiar os outros. Você nunca pode transferir a responsabilidade: é do pastor anunciar Jesus, é do outro. Não, é meu e é seu, é todos nós, porque a chamada é para todos nós. É para todos nós. Jesus disse que Ele ia passando, e em todo o tempo que Ele ia passando, Ele ia ensinando, Ele ia fazendo, Ele ia anunciando. A missão é de todos nós precisamos fazer. Você precisa contagiar a todos, Você só é igreja se você viver a agenda do Senhor e viver isso. E o texto bíblico diz que Jesus ia passando, e os aflitos o Senhor ia curando, as ovelhas sem pastor o Senhor ia parando, o Senhor ia cuidando. E o Senhor diz: peçam e será enviado trabalhadores, pois grande é a colheita. Essa é uma missão integral, é nossa, é intransferível. Cada um de nós temos uma missão, até porque, queridos, naquele grande dia, só tem duas perguntas que você vai responder. Só tem duas coisas que você precisa dar conta naquele grande dia. Primeiro, o que você fez com Jesus Cristo, Senhor, no teu coração? E segundo, quantas pessoas estão no céu por sua causa? Não é por causa do pastor, por causa da igreja. Não, é você. Você foi comissionado, eu fui comissionado, nós fomos comissionados por Jesus. Jesus nos deu uma missão de falar do nome dEle. O nome de Jesus precisa estar em todo o tempo na nossa vida. Talvez você vire para mim e fale assim: pastor, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido. Irmãos, pasmem os senhores, eu também sou tímido, irmãos. Eu sou uma pessoa tímida. Alguns podem não acreditar, mas eu sou. Mas eu brincava hoje pela manhã. Nós temos alguns irmãos que quando chega na fila do banco, por exemplo, no ônibus, de repente a pessoa começa a falar com ele. O Antônio é assim. A Ivete é assim. Queridos, a Ivete conhece... 85% dessa igreja já conhece a Ivete, ou já conheceu a Ivete de... estações passadas, né? Cadê a Ivete? Está por aí, né? Então, o que acontece? Se você ainda não conheceu a Ivete, você vai conhecer, porque a Ivete, ela é assim. Ela é dela, ela já chega, já abraçando, já levando Jesus para o coração das pessoas. Talvez você não seja assim, mas talvez você tenha uma outra forma. Hoje, por exemplo, eu estava falando de manhã, tem um irmão dessa igreja, que ele resolveu fazer a seguinte coisa: ele vai de ônibus para o trabalho. Ele tem pego post-it, papelzinho, aqueles coloridinhos, escrito uma mensagem sobre Jesus e tem deixado nos assentos próximos a ele. E tem pessoas, irmãos, que estão recebendo aquilo, estão dando feedback que Jesus está tratando no coração deles. Queridos, entendam uma coisa: não é sobre você ficar falando todo o tempo. Augustinho disse: pregue todo o tempo, e se necessário for, use palavras. Porque pregar Jesus não é sobre falar todo o tempo, mas é sobre mostrar Jesus em todo momento. Demonstre Jesus sobre todo momento. Essa é uma missão que você tem. Pastor, mas esse desafio é muito grande. Sim, os desafios são grandes, porque eles são maiores do que nós, e é necessário que seja.
Se o desafio for pequeno, não é para você, porque Deus não te fez para coisas pequenas, Deus te fez para coisas grandes. Você tem um Deus grande, você tem um Deus magnífico, você tem um Deus que é especialista em derrubar gigantes. E escute uma coisa e receba essa palavra sobre a tua vida. O gigante que se levanta sobre você, ele não está te levantando para te envergonhar, mas o gigante que está se levantando na sua vida, está levantando por permissão do Senhor para te promover, porque depois que esse gigante for derrubado, você vai ser mais um matador de gigante, e você vai ter vivido mais um novo nível com Jesus, porque Jesus vai te mostrar que tudo você pode naquele que te fortalece. Então entenda isso. Então é nosso papel irmos em direção aos perdidos. E muita gente está perdida e não se deu conta que está perdida. É nosso papel ir em direção aos pobres, aos enfermos, aos endemoniados, aos ricos, aos famintos, aos analfabetos, àqueles que estão completamente estudados, aos drogados, aos suicidas, aos religiosos. É nosso papel ir a todas as pessoas, porque a missão dessa igreja é amar todas as pessoas e levar elas a viverem em Jesus. Não é sobre essa igreja, mas é sobre o nome de Jesus. É sobre Jesus, queridos. E o pastor Rick Warren diz a seguinte coisa: é a grande comissão que você recebeu, e não a grande sugestão. É a grande sugestão. Não é a grande sugestão, mas é a grande comissão. O Senhor não está te sugerindo que você anuncie o nome dEle. O Senhor está te comissionando que você faça isso. E aí talvez você me pergunte: pastor, mas como é que eu faço para viver uma vida nesse estilo de vida? Nesse texto de João 4, que você deixou a sua Bíblia aberta. Se você não deixou, deixa ela aberta. O Senhor nos mostra 6 formas de você viver uma vida para anunciar o nome dEle. Só para que você entenda, João 4, o Senhor estava passando por Samaria. É quando Ele conversa com a mulher samaritana no poço. E depois dessa conversa, Ele sai, anda mais um pouco, os discípulos começam a instigar Jesus para que coma. Diz assim, enquanto isso os discípulos insistiam: mestre, come alguma coisa. E aí foi a oportunidade que Jesus precisava para falar com eles sobre prioridade. E aí o Senhor nos deixou 6 pontos nesse texto, que mostra como vivermos missões, como levarmos outras pessoas para Cristo, como estilo de vida. Primeiro, você precisa entender, esteja atento às oportunidades da vida que a vida te coloca. Jesus disse-lhes: tenham algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram: será que alguém trouxe comida? Ei, Jesus pega uma resposta e faz uma afirmação muito interessante, que gerou uma grande e reflexiva interrogação entre eles, e assim chamou a atenção para o momento. Você precisa entender, escuta, crente, Deus sempre vai abrir portas e oportunidades para que você fale do nome de Jesus. Quando você está sentado no banco e aparece alguém que vira para você e fala assim: nossa, mas está demorando, essa pessoa não está reclamando não. É Jesus te dando uma oportunidade para você aproveitar e falar: ei, o tempo pode estar demorando no banco, mas já está se abreviando o tempo. Jesus está voltando. Deixa eu te falar algo aqui, vem cá. Talvez antes da senha chamar, talvez a senha celestial te chame. Ei, aleluia. Eita glória, viu? Essa foi forte, essa. Entenda uma coisa: o Uber que você pega, você não pega por acaso. O ônibus que você está andando, as pessoas que você está convivendo, o trabalho onde você está. Jesus, Ele não é promotor de RH, irmãos. Jesus não é diretor de RH. Não tenho nada contra diretor de RH. Mas Jesus não é diretor de RH, como assim? É para ficar alocando você em postos de trabalho e só querendo saber o que você está produzindo lá. Não, se Jesus te colocou aonde Jesus te colocou, é porque Ele está te dando uma oportunidade para você ser diferença ali, porque Jesus te chamou para ser sal da terra e luz do mundo, meu querido. Aproveite as oportunidades.
O Senhor às vezes te coloca sentado em mesas que você talvez nem imaginasse que você sentaria. Para quê? Para que você faça igual todo mundo está fazendo? Não. O Senhor às vezes está te colocando na frente de pessoas. Talvez o Senhor esteja te colocando em meios de comunicação. Talvez o Senhor esteja te colocando em faculdades, em locais de renome. Para quê? Porque ali pessoas que precisam ser anunciado o nome de Jesus. Aproveite as oportunidades, porque Deus sempre irá fazer com que você tenha uma oportunidade para falar do nome dele. Porque da mesma forma que os bombeiros, eles têm desejo ávido de correr para apagar um fogo, nós precisamos ter o desejo ávido de correr para incendiar esse mundo, para que as pessoas ouçam falar de Jesus e tenham suas vidas transformadas pelo Evangelho de Cristo. Porque como diz o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todos os homens. Segunda coisa que Jesus nos mostra nesse texto, versículo 34, Jesus nos mostra que você precisa ter discernimento quanto às prioridades da vida. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Irmãos, é para isso que nós existimos, para duas coisas: fazer a vontade de Deus e completar a obra de Cristo. Você não pode perder tempo. Você não pode perder tempo com coisa boba, com coisa desnecessária, com coisa que não faz diferença. Irmãos, às vezes eu fico vendo, tem uns crentes, irmãos, que tem uns perfis no Instagram, e ele posta de tudo. Ele posta de tudo. Mas às vezes não posta um versículo sobre Jesus, não posta um versículo, não posta algo que o Senhor esteja fazendo na vida dele. Às vezes eu vejo uns crentes bobos, irmãos, uns crentes besta, defendendo o Bolsonaro, defendendo o Lula, fazendo apologia à esquerda e à direita. Mas, cara, esses caras não fazem diferença nenhuma na nossa vida. Ah, pastor, faz sim, porque por causa do presidente a picanha hoje está R$70. Ok, isso é uma questão de política, mas o Bolsonaro e o Lula não vão influenciar em nada na minha vida e não vão fazer a diferença na vida dos homens. O que faz os homens mudarem de vida se chama Jesus, o Yeshua, o Hamashia, o Filho do Deus vivo que tira o pecado do mundo. Você não trabalha para a esquerda e nem para a direita. Você é servo de Cristo Jesus, o teu Senhor. Não é possível que no teu perfil ninguém saiba que você seja crente. Tem uns crentes aí, irmãos, que são 007. Vem para a igreja. Vem para a igreja, mas não quer saber. Não vou postar não, que eu sou da igreja não. Porque tem vergonha de Jesus? A Bíblia diz que se você se envergonhar do nome dele diante dos homens, Jesus vai se envergonhar de você diante do Pai. Por isso, irmãos, se você me seguir no Instagram, se prepare para ouvir falar sobre Jesus o tempo todo, porque Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha história. E aquilo ali para mim só serve para falar de Jesus. Porque momentos bons com a minha família eu não preciso ficar postando na internet. Eu preciso viver com eles. Mas aquilo ali para mim é uma forma de Jesus ser anunciado a todos os homens. Pastor, é por isso que o perfil do Senhor não vai bombar. Estou nem aí. Eu estou lá preocupado com isso? Até porque se Jesus quiser me mostrar, irmãos, ninguém me esconde não. Ninguém. Então entenda, o Evangelho só é boa nova, boas notícias se chegar a tempo de alguém. Se não chegar a tempo, não é boas notícias. Carl Henry já disse isso. O Evangelho só é bom se você chegar a tempo. Tem pessoas que estão morrendo, precisando falar de Jesus, e você sabe que Jesus muda a sua vida. Olha para você e veja o que Jesus já fez em você. Tem pessoas que estão precisando disso que você está carregando. Terceira coisa, tenha sensibilidade para ver com os olhos da fé. Versículo de número 35, Jesus disse: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo,
Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para colheitas. Preste atenção numa coisa. Talvez você esteja olhando para a sua casa, para a sua família, para os seus parentes. Talvez você esteja olhando para as pessoas que estão à sua volta, para o seu trabalho, e você está falando assim: isso não tem solução, isso não tem jeito. Não é possível que alguma coisa mude. Mas é porque você está olhando com os olhos naturais. Você está olhando com os olhos naturais. Mas em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora. Que os olhos espirituais, a visão espiritual do Senhor se abra sobre a sua vida e que você consiga perceber e ver o que o Senhor está agindo no reino espiritual, na sua vida, na sua casa, na sua família. Que os seus olhos agora sejam abertos para você ver a agenda de Deus sendo produzida em você e através de você. Aonde você chegar, você veja tudo aquilo que Jesus tem o potencial para fazer e realizar, queridos. Porque tem muitas pessoas se associando com a incredulidade do inferno e falando: não vai ser possível. Mas em nome de Jesus, que você possa olhar com os olhos da fé e você possa dizer: Jesus Cristo tem o poder de mudar essa história, de salvar essa vida, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não olhe para as impossibilidades. Não olhe para as impossibilidades. Irmãos, eu amo as impossibilidades, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus aonde todas as impossibilidades, elas precisam se dobrar diante dele. Porque Lucas 1,37 diz: para Deus nada é impossível. As impossibilidades vão se curvar diante do Todo-Poderoso. Os campos estão brancos. A grande possibilidade não está não, pastor. O povo está se perdendo, não está não. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Quarta coisa, quarto ponto é: sinta-se realizado em fazer a sua tarefa. Versículo 36 e 37 diz: aquele que colhe já recebe o seu salário, e o que colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Escute uma coisa: nós não podemos fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo, mas tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer no Evangelho de Cristo, nós precisamos fazer com melhor e na mais excelência possível. Nós não vamos, entenda uma coisa, queridos, e eu tenho consciência disso: essa igreja não vai transformar o mundo todo, mas em nome de Jesus eu estou pastoreando uma igreja para que transforme um mundo de pessoas que estejam prontos e que estejam sensíveis a ela. Nós não vamos transformar todo mundo, mas o mundo das pessoas que estão chegando diante de nós estamos nos propondo a fazer o melhor que nós podemos. Nós temos plena convicção que nós não vamos mudar o mundo inteiro, mas queremos mudar o mundo de muitas pessoas, e eu tenho certeza que nós vamos mudar o mundo de muitas pessoas. Então, amados, essa igreja, ela só é uma agência missionária se você entender isso. O que ela tem que fazer, ela precisa fazer com qualidade e com eficiência. Então entenda, você fazendo a sua parte, se cada um fizer a sua parte, nós fazemos muito, nós fazemos um todo, nós crescemos. E ninguém, nós falamos isso aqui toda hora, ninguém faz nada grande sozinho. Não é sobre mim, irmãos. Não é sobre o meu nome, é sobre o nome de Jesus. Não é sobre o nome da Indizas. A Indizas não transforma ninguém não, irmãos. Quem transforma o homem é Jesus Cristo, o Senhor da vida. Não é sobre o nome de uma igreja. Não é sobre batista, metodista, Assembleia de Deus, comunidades. Não é sobre churches, não é sobre parede preta, parede não preta. Não é sobre isso, irmãos. É sobre Jesus que tira o pecado do mundo e transforma a vida do homem. É sobre Jesus. Então faça a sua parte como um instrumento de Jesus, porque talvez você esteja semeando, talvez outro esteja colhendo, mas o nome de Jesus está sendo engrandecido. É sobre Jesus. Você precisa entender isso. E aí você vai entender o que Jesus fala no quinto ponto, que você precisa servir com a visão do todo.
Versículo de número 38 vai te dizer: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo que vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Queridos, entenda uma coisa, escute uma coisa. Por vezes você vai concluir um discipulado, um evangelismo de alguém que talvez você nem tenha começado. Essa igreja, por vezes, recebe pessoas que foram discipulados em outro local. Como muitas pessoas já foram discipuladas aqui e hoje estão servindo em outro local. Pastor, o senhor não fica com o coração ferido? Eu, irmãos, fica com o coração ferido? Não, sabe por quê? Porque não é um reino meu. Você não vê o meu nome ali na placa da igreja. Sabe o nome que você vê ali? É o nome de Jesus, para lembrar você que essa igreja cumpre a agenda de Jesus e não é a agenda de um homem. É sobre o nome de Jesus. Então, se pessoas estão sendo ganhas aqui, estão sendo ganhas aqui e vão servir em outro local, amém. Que o nome do Senhor seja glorificado e que o reino de Deus seja estabelecido. Sabe por quê? Porque a gente sempre serve para formar discípulos e para dar continuidade, porque nunca é sobre nós, é sempre sobre Jesus. Nunca é sobre nós, é sempre sobre Jesus. Deus está esperando que cada um de nós possamos fazer isso. Nós temos aqui quase 200 pessoas, irmãos. Quase 200 pessoas aqui hoje, para literalmente falar do nome de Jesus. Se cada um de nós falar hoje sobre Jesus para alguém, são 200 pessoas que vão estar sendo ouvidas falar do nome de Jesus. Então entenda, Deus preparou você para esse momento, para que Jesus faça tudo na sua vida. E o último ponto, creia no poder do testemunho de uma vida transformada. Versículo de número 39, fala assim: muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo que eu tenho feito. Talvez você não saiba o contexto da história, mas a mulher samaritana foi evangelizada por Jesus e ela sai dali extasiada, cheia, transbordante do poder do Espírito Santo. E ela sai dali falando para todo mundo: Jesus salvou a minha vida, Ele falou tudo o que eu precisava. Ei, querido, entenda uma coisa: uma vida transformada é a melhor propaganda do Evangelho de Jesus. Então, fale mesmo o que Jesus fez na tua vida, porque a tua vida chegou até a data de hoje não foi por sua causa, foi porque Jesus está cuidando de você. Pastor, mas ainda não está bom. Pode não estar bom, mas o meu Senhor que mudou a minha vida há de completar a boa obra no teu coração e há de aperfeiçoar a sua história. Porque Ele fez comigo, Ele vai fazer com você. Eu era um perdido, Ele me achou. Eu era um órfão, Ele me deu um pai. Eu estava sozinho, sem família, Ele me deu uma família. Eu era um sem perspectiva de vida e Ele me deu um ministério, irmãos. Jesus muda a vida do homem, queridos. Jesus muda a vida de um homem. Então entenda, o texto começa com a mulher samaritana, passa por Jesus falando sobre a nossa responsabilidade por pregar e termina com o testemunho de uma mulher mostrando o quanto Jesus muda a história. Entenda uma coisa, sabe por que talvez você não consiga falar de Jesus e dorme com um barulho desse? Mas porque talvez Jesus, você ainda não se apaixonou e não teve um encontro real com Jesus. Porque é inevitável que você encontre Jesus, se esteja apaixonado e saia falando para todo mundo: Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Jesus faz isso comigo, Jesus fez isso comigo. Queridos, mais uma vez eu digo, você não precisa fazer um curso de pastor para sair falando de Jesus, não. Mas se você está apaixonado por Jesus, todo o tempo alguém vai ouvir falar de Jesus e alguém vai olhar para você e falar assim: cara, eu preciso saber o que esse Jesus está fazendo na vida dessa pessoa, porque ela só fala de Jesus. Gálatas 2:20 diz: já não eu mais que vivo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Talvez você tenha dificuldade de falar porque Cristo ainda não esteja pleno no teu coração.
Mas eu preciso que dizer, se você viver como essa mulher samaritana, você vai sair falando para todas as pessoas: ei, Jesus mudou a minha história, ei, Jesus mudou a minha vida, ei, pastor, eu não sei como pregar. Você não precisa pregar, você só precisa mostrar o que o Nazareno fez por você. Jesus mudou a minha história. E quando isso acontecer, você vai entender, como muitas pessoas dizem: antes eu ouvia falar, mas agora eu vejo Jesus. O texto termina com uma mulher falando a seguinte coisa, o texto termina com as pessoas dizendo a seguinte coisa: por causa do seu testemunho, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos não somente porque você disse, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Eu preciso te dizer que a sua vida é um testemunho para todas as pessoas. Talvez você era um garoto assim como eu, que não tinha perspectiva de vida. Talvez você é uma menina que talvez Jesus entrou na sua história e ressignificou a sua família. Você tinha problema com sua mãe e Jesus mudou a sua história. Talvez você tinha problema, talvez você foi abusada e Jesus foi lá e te curou. Talvez uma série de situações aconteceram na tua família. Talvez você foi um garoto que se envolveu com drogas. Talvez você estava completamente perdido. Jesus te encontrou e as coisas mudaram na tua vida. Ei, testemunhe disso, porque assim como você e assim como eu, existe muitas outras pessoas aí precisando ouvir falar do nome de Jesus. E é através do nosso testemunho que muitas pessoas vão chegar até Jesus. Então seja um instrumento transformador de Cristo na vida das pessoas. Porque eu preciso te dizer isso e termino te falando isso. Aquele que não ama anunciar o nome de Jesus, não ama missões, é possível que nunca tenha encontrado com o Cristo verdadeiro. Mas se você encontrou com Cristo ressurreto, você vai sair para ir falando: eu encontrei Jesus, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, e Ele pode mudar a sua também. Fiquemos de pé em nome de Jesus.